Vamos continuar a nossa conversa com a Ângela, eu e o Cláudio, da Associação Portuguesa de Tai Chi da família Yang, temos, como vocês já repararam, muitas perguntas para fazer, há muita curiosidade sobre o que é o Tai Chi, de que maneira é que impacta a vida das pessoas, de uma pessoa principalmente com o nível elevado que a Ângela Sossi tem e que nós já tivemos a oportunidade de apreciar e por isso agradecemos a presença dela. Não queria começar esta segunda parte da entrevista sem relembrar que vamos ter a sorte de ter cá a Ângela em Lisboa em dezembro, 6, 7 e 8 de dezembro, e vai dar um seminário focado principalmente na forma tradicional e no Tui Show da família Yang. Por isso, na descrição tem o link para o formulário e as informações sobre o seminário, que acho que não devem perder, porque é uma oportunidade de estar em contacto com uma pessoa com o nível que a Ângela Sossi tem, que é uma das pessoas mais reputadas dentro desta área a nível mundial. As pessoas hoje em dia, né, queixam-se muito da falta de tempo para praticar, né, a correria do dia a dia. Como que o Tai Chi pode ajudar nesse sentido também? Então, aí a gente tem uma questão da consciência do praticante, né? Ou seja, a minha experiência com os meus alunos é que quando as pessoas saboreiam o benefício da arte, ele começa a colocar a sua prática como prioridade. Até que a pessoa não tenha este gostinho pela prática, o tempo e as atividades e as outras coisas são prioritárias na vida da pessoa. Então, onde está a prioridade deste praticante? Até que ele compreenda a importância de se acalmar, de meditar um pouco, de respirar profundo e perceba os benefícios disso, inclusive no seu dia a dia, então ele encontra tempo. O tempo se abre, compreendeu? Agora, a desculpa de não tenho tempo, estou muito agitado, o que seja, é porque a pessoa ainda não tá entendendo muito bem os benefícios. Mas o que acontece muito, às vezes a pessoa tem lá aquele momento, né? Não, eu não tenho tempo, mas eu vou lá. E quando chega lá, ele se encanta, ele pratica e ele tem o benefício, entendeu? Então, a partir desse relacionamento, começam a haver pequenas mudanças no praticante e ele, então, arranja tempo. Aparentemente, ele não tem tempo, mas ele tem. Há alguma coisa importante que os alunos deviam, ao longo destes anos, nas tuas escolas, têm passado muitos alunos que começam, e há alguma coisa que eles deviam logo esperar à partida quando começam? Ou seja, diz que há muita desistência, e não é uma característica do Tai Chi, é uma característica de muitas atividades que as pessoas nos primeiros 6 meses a um ano desistem, variadíssimas razões, e uma delas é um certo desalinhamento, ou seja, as pessoas criam umas determinadas expectativas em relação, ou seja, por falta até de conhecimento, não é? E depois desistem e não chegam a esse momento que tu estavas a falar, que é tão importante, que é esse momento em que passa a ser agradável, em que se vence aquele desconforto e passa a ser agradável revisitar. Há alguma coisa que tu achas que seria importante que eles percebessem logo quando começam a prática, que os ajudasse a vencer isso? Então, é complicada a sua pergunta, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, né, Luiz? Hoje, como eu falei já em outra entrevista, as pessoas elas já vêm mais ou menos prontas, elas sabem o que elas querem, então ela vem para ficar, né? Agora, esse aluno que tem essa experiência que você disse, né, que passa pela dificuldade e acaba abandonando o Tai Chi por falta de compreensão, né? Uma coisa que é verdadeira, Luiz, Tai Chi não é para todo mundo.
né? O Tai Chi pode ser e deveria ser praticado por todo mundo, mas não é uma arte que todo mundo vai gostar de praticar, né? Então acontece muito isso, às vezes a pessoa tem uma natureza que não é compatível com este tipo de treinamento. E por quê? Porque o Tai Chi, ele faz com que você olhe para si mesmo, em primeiro lugar. Então você tem que se reconhecer. E às vezes a pessoa não está preparada para isso, ela leva um susto. Eu tenho uma experiência minha, uma experiência quando eu comecei a fazer Tai Chi, olha que interessante, eu vou contar uma história. Eu comia unhas. Eu era uma adolescente que eu comia unhas, eu tinha ansiedade. E quando eu comecei a Tai Chi, a primeiro movimento que a gente faz é levantar os braços, não é? E colocar a mãozinha. E eu vi as minhas mãos feias, horríveis, porque eu tinha as unhas comidas. Olha que louco. Eu parei de comer unha por causa do Tai Chi, Luiz. Olha que interessante. Nesse momento, olha o reconhecimento. Eu consegui olhar para as minhas mãos e reconhecer a feiura das minhas mãos. E reconhecer o estado de ansiedade que eu vivia, que me fazia comer unhas. E isso foi um choque, entendeu? Naquele momento eu me lembro da sensação que eu tive, foi um choque. Eu poderia ter me assustado tanto e fugido da prática. Você está entendendo? Mas a minha natureza pedia para que eu continuasse naquele caminho. Tem pessoas que têm esse choque, não olhando as próprias mãos, né, com outras coisas, e a pessoa não suporta, e ela vai embora. Agora, acontece muito uma coisa interessantíssima, às vezes o aluno tem essa reação, ele passa 2 meses e ele vai embora, passa 4 anos fora, e volta. E aí me conta, fala assim, olha, eu estou voltando, porque eu pratiquei durante 4 meses, 2 meses, e eu tive uma experiência muito ruim, mas eu entendo que eu preciso disto. Olha que louco. Várias pessoas vêm com esta conversa. Então, existe alguma coisa que mexe dentro da pessoa que faz com que ela reconheça que ela precisa daquela prática. Compreendeu? E nesse sentido, Luiz, nós, como professores, temos que ser extremamente generosos. Você tem que ser generoso, tem que ser bondoso com o seu aluno, para dar o tempo da pessoa poder se entender com a arte. Por isso que o método pedagógico, ele tem que estar muito adaptado ao público que você tem na sua frente, com muita delicadeza, porque o Tai Chi pode gerar, assim, grandes conflitos, e a pessoa vai e fala assim, esse negócio é para mim. Só de ficar na postura da árvore, passar na postura da árvore, você fazer 5 minutos daquilo, um aluno iniciante, muitas vezes não suporta, ele se sente ridículo, ele quer ir embora, ele questiona por dentro, entendeu? E ele foge, né? E aí você tem que ter a tranquilidade de modular as metodologias, a pedagogia, para fazer com que a pessoa se dê o luxo, se dê o tempo de passar por essa fase de maneira tranquila. E nos seus todos os anos aí de experiência no ensino, quais foram os maiores desafios e as maiores alegrias em ensinar Tai Chi Chuan? Ixi, desafios. Então, o maior desafio para mim, eu acho que foi o processo de começar a ensinar, né? É um processo complicado, porque às vezes a gente tem uma ansiedade em transmitir o conhecimento, a arte e a técnica. Então, uma coisa que meu professor maior, que foi meu marido, o professor Roque, dizia, quando eu comecei a dar aula, ele falou assim, fala pouco. E aí eu falava muito. Eu falava, e aí você atordou o aluno. E você tem que ter a medida justa. Então, para mim, foi um desafio. Então, aprender a ensinar foi o meu grande desafio, e ainda é.
ainda é, porque tem contextos, às vezes, que você olha para o público e diz assim, bom, como que eu vou abordar essas pessoas? Então, isso acho que talvez o meu maior desafio, que continua até hoje, e a gente vai se tornando experiente nesse processo, né? Posso até aconselhar novos instrutores com a minha experiência, né? Mas todo o tempo ainda estou em processo de formação e aprendizado neste projeto, não tenha dúvida disto, tá bom? A gente nunca tem a sabedoria suprema, absolutamente não, né? Agora, alegrias, inúmeras alegrias, as alegrias de observar a transformação das pessoas, Cláudio. O Tai Chi faz com que as pessoas encontrem o seu eixo. Então, eu vi transformações de pessoas incríveis. Meninos que eu tenho um menino específico, ele era um menino drogado, que tinha problemas com o consumo de drogas, ele estava completamente perdido na vida, não sabia o que fazer, e ele veio fazer um curso de instrutores, caiu de paraquedas. Hoje é um dos melhores instrutores que a gente tem na escola, compreende? E aí você vê a transformação, o processo de desintoxicação, o entendimento da vida, a maturidade emocional, o controle do próprio corpo, as decisões no projeto. Outras pessoas, eu vi pessoas que mudaram de profissão completamente. Estavam na área de tecnologia, gente na área de administração, e falou assim, não, eu vou mudar de vida, a revelia da família, porque a família tem que entender essa pessoa que decidiu mudar a vida, e ele, a partir da prática, a centralização da mente, a organização da vida dele se transformou completamente. Hoje, o menino é um terapeuta na área de medicina chinesa, com alto nível de sucesso, um sucesso tremendo, e quem organizou a vida deste menino foi a prática do Tai Chi. Outra pessoa foi, na parte profissional, por exemplo, a dedicação acadêmica. Um menino que trabalhava numa área de restaurantes e que de repente veio fazer o Tai Chi, se encantou de tal forma, abandonou aquilo, foi estudar fisioterapia, se tornou fisioterapeuta, hoje trabalha com Tai Chi e fisioterapia. Fez todo o caminho acadêmico, estudou 5 anos de faculdade, estágio, trabalho, tudo, transformou a vida. Então, para mim, a minha alegria é observar as pessoas crescendo como seres humanos, e encontrando novos caminhos para fazer atividades com as quais ele se sente feliz fazendo. Uma coisa que eu sempre falo, a coisa mais triste de ver é alguém trabalhando numa área que não gosta, insatisfeito com o que faz. Então a pessoa está ali e ele vai arrastado para aquele lugar. A prática do Tai Chi te dá força, te dá energia, te dá capacidade e discernimento para fazer mudanças, inclusive radicais, na própria vida. E para mim, essa é a maior alegria da minha vida, é observar o fruto com as pessoas, né? É super interessante ouvir esses casos de sucesso, e a pergunta que fica é: como é que o Tai Chi, então, ensina isso às pessoas? Ou seja, o que é então praticar Tai Chi? Como é que se ensina? Como é que a pessoa aprende e faz esse percurso, consegue fazer esse percurso e transformar-se no fundo? Então, é assim, novamente, Luiz, as pessoas são um mistério, né? As pessoas são misteriosas. O que eu sei é que a prática consistente, bem orientada, porque uma aula de Tai Chi, ela não é uma questão técnica, tá? Você tem uma questão técnica, você tem uma questão filosófica, e a arte é um complexo inteiro, é um sistema. Então, você tem que apresentar a teoria da arte, você tem que fazer a pessoa vivenciar a filosofia no seu próprio corpo, compreende? Se há esta compreensão, a transformação ela surge de maneira natural, depende da necessidade da pessoa. Vai depender da necessidade da pessoa. Agora, como esse processo acontece, a única pessoa que eu posso falar sou eu mesma.
É o único exemplo que eu tenho sou eu, né? Então, realmente, eu me sinto uma pessoa transformada pela prática da arte, pelo estudo da filosofia, pela coerência em aplicar a filosofia da arte na vida. Então, isso tem que ser. Então, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: olha, você vem aqui, você aprende comigo, você tem que entender, você tem que saber e perceber que você está evoluindo. Evoluindo com o corpo, evoluindo com a compreensão da arte. E não apenas isso, aplicando os benefícios da arte na sua vida diária. Então, isto para mim é uma maneira com a qual a pessoa vai estar atenta, ela vai estar atenta ao processo dela mesma, compreende? E existe um ganho energético, as pessoas ganham vitalidade de verdade. Então, se você está insatisfeito no seu trabalho, vai ficar evidente a sua insatisfação. E isso vai incomodar tanto, e você vai ter tanta energia, que você vai olhar e falar assim: eu não quero mais, eu vou mudar, porque você tem energia, você está entendendo? Então, vamos dizer, como? A prática te fornece energia, para que você tenha capacidade de escolha, e a capacidade de escolha é liberdade. Verdadeira liberdade. Então, isso que é uma coisa que eu coloco. Por isso que o mestre, quando ele fala, nós estamos formando heróis do bem. Heróis. Porque um herói é uma pessoa que se modifica a si mesmo em benefício do outro. E tem isso ainda. Você se torna responsável pela sua própria mudança. E você tem claro quanto você pode influenciar de maneira benéfica aqueles que estão no seu entorno. Então, essa mudança, ela é evidente, e eu vejo isso com os meus alunos. Já na saúde, você já vê, a pessoa já não tem mais crise de resfriado, já não tem mais crise de asma, para de ter dores, para de tomar remédio, come bem, dorme bem, entendeu? Já a transformação já no modo de viver, né, no estilo de vida, já é um ganho enorme, né? E dá forças para a pessoa, então, fazer novas escolhas. Claro, né? claro. Super interessante. Para quem tenha atividades desportivas, e estou a falar para pessoas que estão a ver esta entrevista e que nunca fizeram tai chi, mas fazem outras atividades e dizem assim: mas aquilo é muito lento e tal, eu corro, eu faço maratonas, ou eu jogo, ou eu pratico um desporto qualquer, ténis ou pádel, e não têm necessariamente a possibilidade de perceber em que é que a prática do tai chi, por exemplo, pode beneficiar outras práticas desportivas e não entrar em conflito. Claro, isso que você está falando é extremamente valioso, Luiz, porque a nossa prática, ela é uma prática que leva o corpo a ser utilizado de maneira correta. Então, a metodologia de ensino e a abordagem do corpo no Tai Chi respeita o que é da natureza do corpo. Então, você está falando, a gente diz, né? Você estaria adquirindo de volta a energia da primavera. A energia da primavera é a energia da juventude. Para mim ter a energia da juventude no meu corpo, o meu corpo tem que ser saudável. Para o meu corpo ser saudável, ele tem que respeitar os meus limites. Eu tenho que conhecer o meu corpo, eu tenho que fortalecer o meu corpo de forma correta. Então, existem posturas do corpo que você vai estar respeitando as possibilidades do seu corpo. Então, as posturas dos pés, os joelhos, o quadril, a virilha, o ombro, os braços, etc. Então, você vai utilizar o seu corpo de maneira inteligente. Isso é uma das coisas mais incríveis na nossa arte. Tudo que você faz na prática é utilizar o corpo de maneira inteligente, sem desperdício de energia. Pretendendo que ele desenvolva o seu melhor potencial, inclusive na arte marcial, inclusive na explosão da energia, certo? Por isso que é a suavidade que vence a força bruta, certo? Então, quando você tem um corpo robusto,
bem organizado, autogerado pela pessoa, ele vai utilizar o mesmo método em qualquer outro esporte. Então, hoje você tem um problema nos esportes de alta performance, são as lesões. Sim. Então, as pessoas se lesionam porque elas não têm conhecimento do próprio corpo. Além do que, ele se exige além do próprio limite, de uma maneira violenta. Na prática do Tai Chi, você aprende a superar os limites sem violência. Sem violência. E eu, então, posso melhorar o meu desempenho, sabendo quais são os meus limites e ganhando mais força, mais flexibilidade, mais velocidade, porque Tai Chi, a prática é lenta, mas na arte marcial é extremamente rápido, você não vai fazer uma arte marcial lenta, correto? Então, a utilização disto dentro dos outros esportes pode ser muito útil, porque o menino que joga tênis, por exemplo, o menino que joga futebol, a pessoa que faz algum outro esporte competitivo, por exemplo, ele vai ter um controle melhor sobre o seu processo respiratório, o seu processo cardiovascular, sobre a utilização dos membros de maneira adequada, de maneira protetiva, de forma que ele terá um desempenho melhor dentro de uma arte, dentro de uma prática esportiva qualquer. Isso da parte do corpo. Agora vamos falar da mente. Então, o menino, por exemplo, que joga tênis, ele tem que ter tranquilidade para jogar tênis. Ele pode ter a técnica que for, mas se ele for ansioso, nervoso, não souber respirar, ele perde a partida, certo? Dependendo do adversário, às vezes o adversário cansa ele, então joga a bola aqui, ali, ali, ali. Se ele tiver preparo respiratório, entendendo como utilizar o corpo, ele se cansa menos, e ele espera que o adversário canse para ele vencer a partida. Essa seria uma hipótese, entendeu? Então, você tem várias alternativas de utilização que podem ser coadjuvantes como prática para esportistas de alta performance, com critério, correto? E esportes de competição, que também pode ajudar bastante na questão da concentração da mente, a tranquilidade, manter o coração tranquilo, não se abalar com as perdas ou com os erros, né? Que é uma coisa que é bem natural que aconteça. Então, por aí a nossa arte tem bastante entrada. Sim, porque nota-se de facto que há essa questão de que hoje em dia os desportos competitivos atraem muito os jovens e as crianças, com objetivos até desajustados em alguns casos para a sua capacidade física nessas idades, até porque estão a passar fases transformativas muito importantes no corpo, e o Tai Chi que visto de fora, que não se percebe o que é que se pratica e porque é que se faz e as vantagens que tem, pode perfeitamente funcionar para trazer esse equilíbrio àquele desgaste e até encaminhar criar o que eles chamam o corpo do Tai Chi, ou seja, um corpo diferente, mais estruturado, mais capaz de aguentar aquela exigência que se está a pôr, promovendo a saúde. E era um bocadinho também a última pergunta, que se quiseres ligar, se fizer sentido para ti ligar, que é como é que tu vês desde o princípio da história que nós conhecemos da China, do desenvolvimento do Tai Chi, esta preocupação com o prolongamento da vida e a melhoria da saúde, que é uma questão muito importante, e neste caso que estávamos a falar do desporto dos jovens também. Bom, a arte da longa vida, né? A Sim. gente não precisa, não podemos ser neuróticos a respeito disto, porque temos que conviver com a impermanência, né? E a finitude da vida de uma maneira saudável, correto? Agora, preservar a vida de maneira responsável, preservar a saúde é importantíssimo, porque você pode viver muito e não ser saudável. E você tem que ter a mente e o corpo saudáveis para ser um idoso saudável e produtivo. E não produtivo comercialmente, no mundo do trabalho corporativo, não, produtivo na vida, né?
apreciando a vida, compreende? Deixando mensagens e coisas bonitas para as futuras gerações. Então, ou seja, na China isso é muito enaltecido. Você sabe que na China, por tradição, quem educa de perto as crianças são os avós, né? Os avós é que cuidam da criança que está em fase escolar. E o avô, ele tem que estudar para ele acompanhar e poder ajudar essa criança na escola. É muito interessante isso, porque o pai e a mãe estão trabalhando, né? E aí o avô fica em casa e cuida do jovem que estuda e ajuda nas lições de casa. E esse avô tem que estar ativo, mentalmente ativo, para poder ajudar essa criança. Então, existe um respeito muito grande pelas pessoas idosas, pelas pessoas mais velhas, não apenas pela idade, mas pela experiência, pela sabedoria e pelo amor que eles transmitem para os jovens, compreendeu? Então, eu admiro muito essa cultura, é uma cultura que ela deveria estar em todos os lugares, né? E, lamentavelmente, tem alguns lugares onde o idoso é deixado em casa de repouso, sem a família e tal, que são culturas diversas, achando que o idoso é um descartável, né? E de verdade não. O problema é que o idoso muitas vezes não se valoriza, ele não se cuida o suficiente, e aí ele se coloca na situação inferior também, né? Como alguém que não está atualizado, que não entende das coisas, e na verdade também depende dele ser ativo, né? Estar junto, e a prática do Tai Chi colabora para que a pessoa se valorize. Então, a pessoa passa pelo processo de envelhecimento sem se tornar decrépito, sem se degenerar completamente, entendeu? E isso dá uma satisfação muito grande, porque você não fica doente, você tem, obviamente, o processo acontecendo, mas ainda assim você tem capacidades inteiras e pode estar preservando a sua vida de maneira importante. Então, essa é uma mensagem muito rica. Então, você veja, a arte pode ser para a criança, para o adolescente, para o jovem adulto, para o idoso, até o fim da vida. O mestre Yan Zhendou viveu até os 94 anos, ativo, lá, fazendo suas coisas, dando aula, sendo procurado pelas pessoas. Então, essa é a nossa expectativa, né, na nossa vida. E aqui terminamos mais uma entrevista com a Ângela. Estamos já a ficar muito perto da data do seminário que a Ângela Sossi vai ter aqui em Lisboa, 6, 7 e 8 de dezembro. Por isso, aconselho que, se estão interessados e se estas conversas que temos tido têm feito algum sentido para vocês, que se inscrevam e que participem no seminário. Nós vamos recebê-los, obviamente, com muito prazer. Por isso, têm a informação toda na descrição deste post, e se tiverem alguma dúvida podem sempre contactar-nos. Até lá, então, e obrigado por terem assistido. Podem sempre rever os anteriores, caso eles estão disponíveis no nosso site, e, portanto, ficam com esta informação que foi fornecida ao longo da nossa conversa com a Ângela. Obrigado, Ângela, e se não antes, vemo-nos em dezembro aqui em Lisboa no seminário.